pessoal, eu sou a Lohane e esse é o canal Conectados. Eu vou trazer 4 tópicos importantíssimos para nossa sobrevivência em um caso de falta de energia. Primeiro tópico, energia alternativa, tá? Segundo tópico, alimentação, óbvio. Terceiro tópico, segurança. E quarto tópico, comunicação. Então eu vou falar sobre essas 4 coisas, mas aqui nos itens que tem nessa mesa. Alguns itens não estão aqui porque eu não sei onde meu marido guardou, mas ele vai ver esse vídeo e ele vai me falar depois onde está guardado. E aí, pessoal, eu vou ser muito breve no vídeo de hoje, porque assim como houve o apagão lá fora, tem uma grande possibilidade de ter esse apagão no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Até porque nós não temos controle sobre a energia, tá? Então nós não temos o poder de nada nas nossas mãos, né? O trabalho que nós temos, o dinheiro que nós temos, a qualquer momento o seu patrão, sua patroa, seu gerente, sei lá, pode te mandar embora e você não vai ter mais esse trabalho. A casa que nós temos, se nós deixarmos de pagar imposto, a casa vai ser leiloada, né? O carro que você tem, a moto que você tem, o veículo que você tem, se você não pagar o imposto, ele pode ser tomado. Então, enfim, nós não temos nada. A única coisa que nós temos, mesmo assim não temos, é a vida, né? Porque a qualquer momento também Deus pode tomar assim da mesma forma que Ele deu. Porém, tem coisas que podem ser evitadas ou menos alarmadas. Como eu já falei pra vocês, como estocar alimentos, que eu vou colocar o vídeo aqui em cima. Depois você dá uma clicadinha lá, caso você ainda não tenha visto. E aí eu coloquei também como produzir água potável. Vou colocar aqui também, caso você não tenha visto. Então, tudo isso são coisas que a gente não vai poder fugir, né? Uma hora a gente não vai ter mais nada. A gente não vai ter água, a gente não vai ter comida, a gente não vai ter luz, não vai ter internet, a não ser que a gente faça uma coisa que está escrito na Bíblia, que vocês já sabem, porque está escrito lá. Quem nunca leu o Apocalipse, eu recomendo. Então nós já sabemos que no final não vai ter escapatória, né? No final não vai ter saída, mas a gente pode se prevenir, a gente pode tentar fazer o máximo da nossa parte. Essas coisas, como o alimento, como a água, também são coisas essenciais para esse caso de sobrevivência aqui. Então, por isso que eu trouxe esses vídeos para vocês, esses 2, antes de trazer esse daqui, porque são 2 coisas que são muito necessárias. Então, a primeira dica, energia alternativa. Você tá sem internet, tá sem luz, né? O que você vai fazer? Celular, tá? Você não tem Wi-Fi, então você precisa do seu 4G. Então, ó, um power bank bom, tá? Esse daqui é da Kaid, eu paguei R$180 nele, se eu não me engano. Mas ele é muito bom, gente. Inclusive, hoje em dia eu não uso mais carregador de cabo, porque eu não tenho. Todos que eu comprava quebravam. E aí eu desisti e eu só tô usando esse power bank. Ele carrega muito rápido e ele também demora demais para descarregar. Tanto que eu carrego meu celular completo e ele ainda fica com carga. Meu celular tava carregando agora há pouco, ele tá com 36% ainda de carga, tá? Mas sempre que eu deixo de usar ele, eu ponho para carregar, porque, né, não sabemos. Além de usar a sua internet, o seu 4G do seu celular, você pode ter a alternativa de usar a lanterna também. Que, inclusive, se você pegar uma garrafa d'água, uma garrafa PET cheia d'água, e você colocar, por exemplo, digamos que isso daqui é a garrafa PET, ela tá cheia d'água, transparente, tá? Você põe a lanterna do seu celular aqui embaixo, ela vira um refletor, como se fosse um espelho, e ela começa a refletir em todo o local que você tiver, tá? Então eu recomendo demais. Por isso que eu tô falando, é muito necessário água e comida. Ah, Lohane, mas além do power bank, lanterna, gente, não tem erro. Essa minha, ela é pequenininha, ela é a pilha, mas ela é muito eficiente, tá? Eu também recomendo uma que seja recarregável pelo sol.
placas solares, que também são muito bons, tá? E sempre tenha um estoque de pilha, porque caso você não tenha uma lanterna, se você usar a pilha e palha de aço, você consegue fazer fogo, tá? Eu não consigo fazer uma demonstração para vocês porque aqui em casa não tem palha de aço, mas já vamos providenciar também. E aí você coloca um negativo sobre o positivo e liga a palha de aço. E aí ela vai sair faíscas que dá para você acender uma fogueira, né? Dá para você acender uma lareira. E aí também é sempre bom ter um isqueiro, certo? Como fonte de fogo também. Além disso, eu também recomendo que você tenha um pacotinho desse de vela. Gente, isso aqui é super barato. Todas essas coisas que eu tô falando é super barato. Esse kitzinho de pilha, eu comprei 4 dessas pilhas grossas. Eu não sei se elas são a comum, né? Mas eu comprei 4 dessas grossas e foi R$10. E aí eu comprei 4 também da fina, da palito, e eu não lembro quanto que foi, mas depois eu olho. Ah, Lohane, mas eu não tenho nenhuma dessas opções. Fio, tá? Que é sempre bom você ter. E um multímetro digital. Por quê? Caso você fique muitos dias sem energia, o que você pode fazer? Pegar uma bateria de carro e verificar quantos volts tem ali, tá? Que aí você pode pegar o fio e fazer uma ligação direta para você ter uma iluminação improvisada, certo? E aí também, juntamente com isso, fita isolante para você não tomar um choque. A segunda opção que eu falei para vocês era a alimentação, vocês se lembram? E aí, como eu já gravei um vídeo para vocês sobre como estocar alimentos, isso não é uma coisa que eu vou entrar muito, porque eu já gravei um conteúdo sobre isso, né? Para quem tem interesse, para quem nunca viu ou para quem não lembra, para quem já viu e não sabe muito bem como é que faz ou não se recorda, vou deixar o vídeo passando aqui para vocês verem um pouco, tá? E aí, pessoal, é muito necessário vocês terem pelo menos uma semana de estocagem. E além disso, é necessário você ter no mínimo também 2 litros de água por pessoa. Ou seja, se na sua casa tem 4 pessoas, é necessário você ter 8 litros d'água, certo? 2, 4, 6, 8. Então, 2 para cada pessoa. E aí a gente parte para o terceiro tópico, segurança. E aí eu já venho aqui, ó, lâminas. Pelo amor de Cristo, lâminas. Essas daqui eu comprei, olha que linda. Ela já vem com a bainha, tá? E aí dá pra colocar certinho, gente, ó. Ela fica bem certinha. Aí você coloca aqui na frente, atrás, você que sabe. Ou se quiser colocar assim também, ó, que aí ela fica virada pra dentro, tá vendo? Aí fica da sua preferência. Ó, canivete também, muito bom. Inclusive é da nossa loja, essas lâminas. Eu vou deixar o link aí do nosso Instagram, tá? Do Instagram da loja, caso vocês tenham algum interesse, eu vou deixar o link aí. E, gente, isso daqui é essencial. Infelizmente, hoje nós não sabemos com quem contar e em quem confiar. Então, imagina, em um caos que tá todo mundo sem energia e passou todo mundo trabalhando, estudando, tentando melhorar a vida e ninguém lembrou, ninguém se preocupou em estocar comida e em produzir uma água potável. Então, se você sabe isso, as pessoas vão na sua casa e as pessoas vão querer tomar o que é seu, certo? Então, você tem obrigação, isso eu tô falando tanto para homens quanto para mulheres, tá? Porque tem várias mulheres que são mães solos, tem mulheres que nem são casadas ainda, que não têm um relacionamento, e você precisa saber se proteger. Sim, o seu marido, quando você casar, ou para você que já é casada, ele tem por obrigação de proteger você e a sua família. Então, ele é
o principal elemento para a sua segurança e para a segurança da sua família, para a sua proteção e para a proteção da sua família. Mas você deve sim saber um pouquinho de arte marcial, né? Você saber se defender, você ter instrumentos de defesa, certo? Então, gente, isso é muito necessário. Isso é muito necessário porque nós não sabemos em que mundo nós vivemos e, como eu falei pra vocês em um dos últimos vídeos, que eu não lembro agora qual foi, mas que nós não temos mais amor no mundo, certo? E isso é cumprimento da palavra, porque a própria palavra de Deus já dizia que nos últimos dias, né, o amor de muitos se esfriariam. E tá acontecendo isso, gente, porque quando eu saio na rua, assim, pra pegar trem, metrô, pra pegar ônibus, é uma loucura. Fica todo mundo quase se matando por causa de um assento, por causa de um banco. Esses últimos dias, o Felca, ele fez um vídeo, né, sobre adultização. Inclusive, eu recomendo demais esse vídeo pros pais e pra quem ainda não é pai, né, pra que vocês já se previnam, assim como eu. E, gente, esse vídeo tá surreal, porque o tanto de nojeira que o Felca expõe nesse vídeo, que Deus guarde a vida dele, porque ele falou muita coisa de muita gente que é conhecida, né, que tem nome na internet. Então, assim, de tanta nojeira, cara, de mãe com filha, e mãe com filho, e pai com filho, sabe? E, assim, a gente, hoje em dia, as crianças, nós adultos também, a gente não consegue confiar na nossa própria família, que dirá nas pessoas de fora, né? Então, isso é um assunto muito sério. E, enfim, acabei entrando em um assunto e não terminei aqui. E, além disso, gente, a nossa segurança. Um kit de primeiros socorros, tá? Aqui tem pomada pra dor, aqui tem pomada pra tratamento, nossa, tem remédio, tem atadura, tem spray pra machucado, tem curativo, tem tesoura, enfim, esse kit ainda tá muito pequeno, a gente quer aumentar demais esse kit, mas a gente pelo menos tem o mínimo, e junto com isso, um álcool, tá? Porque caso você, sei lá, se acidente, tome um tiro, tome uma facada, brigue, tenha algum corte profundo, álcool sempre, tá? Para evitar a proliferação de bactérias. Então é muito necessário usar álcool, certo? E o mais indicado que vocês usem é o álcool 70. Isso tanto para feridas quanto para armazenagem também de alimentos. Porque no vídeo de armazenamento, uma moça me perguntou se tinha uma porcentagem adequada para armazenar. E sim, tem. É 70%, tá? Porque o álcool 70%, ele tem um nível maior de água, o que permite que o álcool ele fique em mais contato com as bactérias e reduza bem mais as bactérias, certo? Então, é bem melhor o álcool 70, porque aí você consegue prolongar essa ação do álcool com o produto, ou com o corpo, ou com o ferimento, enfim. Certo, gente? E aí, por último, tá? Comunicação, certo? A comunicação é uma coisa também que é muito essencial, tá? Se a gente tiver em um caos e a gente puder contar, sei lá, só com a nossa família mesmo, quem vive com a gente dentro de casa, a gente também precisa da comunicação. Ah, Lohane, mas como que eu faço isso? Um rádio, tá? E foi esse item que eu falei que não tinha aqui na mesa, porque o meu marido ele guardou e eu não sei onde ele guardou, mas glória a Deus. E o rádio ele é muito eficaz. Por quê? Um exemplo. Estamos acampados em um lugar deserto, no meio de uma floresta. E aí o meu marido ele decide sair para ele procurar alguma coisa pra gente comer, um peixe, uma fruta, ou sei lá, buscar um sinal, não sei. E ele decide fazer alguma coisa. A primeira coisa que ele vai precisar ter, uma arma, tá? Alguma coisa que ele consiga se defender. Ou uma arma
de disparo ou uma faca, enfim, você precisa ter alguma coisa para você se autodefender, para você defender quem tiver com você também, caso você não vá sozinho. E além disso, você precisa ter um rádio, porque se você encontrar alguma pessoa, né, se você vê alguma pessoa ali desconhecida, se você vê algum movimento desconhecido, para você saber se a sua família está bem, se as pessoas que ficaram lá estão bem, estão seguras, você mantém a comunicação pelo rádio, certo? Além disso, o celular. Só que, Lohane, tô sem sinal, não tenho acesso ao celular ou meu celular descarregou e eu não vou conseguir ligar para ninguém. Tenha uma lista impressa dos seus contatos de emergência, tá? Faça uma lista de um contato de emergência. Com quem que você pode contar caso aconteça um colapso hoje? Quem consegue estar junto com você, quem consegue somar, fechar junto com você, caso aconteça alguma tragédia hoje no mundo, né? Porque nós vimos esses dias que foi aprovado a soltura de mosquitos do bem, mas eu não vou entrar nessa tese. Mas a gente não sabe. Será que é uma nova pandemia? Será que realmente são mosquitos do bem? Será que é algo que vai nos proteger ou é algo que vai nos matar, né? Porque até então o coronavírus também era um estudo, também era uma coisa que era para ser estudada, né? Na verdade, todos os vírus são coisas que teriam que ser estudadas e acabaram virando um colapso. E a pandemia, vocês sabem como foi: aumento de preço, aumento de inflação, 4 anos sem fazer praticamente nada. E 4 anos assim, gente, eu digo ao total, tá? Até reerguer o que a gente tem hoje. Mas assim, desde 2019, porque a pandemia no geral começou em 2019, só que ela chegou aqui no Brasil no finalzinho de 2019 para 2020. E aí, tudo isso ocasionou em uma grande queda. Pessoas ficaram sem trabalhos, né? E aí foi onde surgiram muitos empreendedores, surgiram muitas empresas, surgiram vários negócios, surgiram sociedades. E o caos, ele não é uma coisa ruim, desde que você saiba aproveitar, né? Porque dá pra tirar várias coisas boas do caos. Eu imagino as pessoas que começaram a empreender depois da pandemia, né? Porque foram mandadas embora do serviço, porque não tinham o que recorrer e começaram um canal no YouTube, começaram uma loja de roupa, começaram uma loja de comida, começaram um espaço, uma confeitaria, não sei, né? Começaram a ganhar dinheiro porque tinha. E isso virou um negócio da pessoa. Hoje em dia a pessoa vive disso, né? Então foi uma reviravolta assim muito grande. Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês, tá? Uma coisa que eu também aconselho muito: ter LEDs de 12 volts. Você consegue aproveitar bem. É bom também ter um fogareiro, ou se você não tem um fogareiro, saber fazer uma fogueira, né? Saber fazer um fogo ali improvisado, como eu dei uma dica para vocês, né? Da pilha, da palha de aço. Hoje você tem a oportunidade de aprender, você tem a oportunidade de ser uma pessoa melhor, você tem a oportunidade de lá na frente proteger a sua família, porque isso vai acontecer. Pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a um mês, pode acontecer daqui a um ano, pode acontecer daqui a 10 anos, não sei. Mas o foco é você se prevenir, é você estar adepto a aprender e a saber um pouquinho de tudo para você saber se virar. Porque quem aproveita a oportunidade sabe se virar. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Já curte, comenta e compartilha esse vídeo. Envie esse vídeo para uma pessoa que você deseja que saiba isso, né? Agregue valor na vida das pessoas também. Já deixa o joinha, já ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Um beijo, até a próxima. Estamos conectados.